Bom, galerinha, voltamos para a última fase do governo Vargas, que vai de 1937 a 1945, e muitas coisas ocorreram nesse Estado Novo, também conhecido como Estado Ditatorial, né? É aqui que o Vargas vai, de certa forma, construir em muito a sua imagem, né? Vai retratar-se ao cidadão brasileiro, aos trabalhadores, aos operários, e ele vai conquistar muito dessa classe empresarial do Brasil, tá? Como que o Vargas chega a esse estado ditatorial? Como eu falei para vocês anteriormente, tá, turminha? Essa ameaça do comunismo no país, que de fato era presente, né, com a intentona comunista, onde eles pretendiam um governo mais tendencioso às liberdades individuais, às reformas agrárias, entre outros aspectos, ao não pagamento da dívida externa. Esses integrantes da intentona comunista acabaram sendo levados à prisão e muitos foram deportados durante o governo do Estado ditatorial de Vargas. Vargas, diante disso, vai ganhar mais poderes, né? Ele vai ganhar mais poder aí com o Congresso, e por baixo dos panos, como eu já havia dito para vocês, então nos bastidores, Getúlio Vargas irá planejar um golpe, né? Esse golpe que foi elaborado através do Plano Cohen. O Plano Cohen foi jogado na mídia, ou seja, foi jogado lá nas rádios, como sendo um projeto mirabolante dos comunistas em invadirem o Brasil, então invadirem o nosso país, tomarem o poder e também saquearem e sequestrarem o país, e sequestrarem autoridades e personalidades famosas do nosso território. Com isso, Getúlio Vargas irá decretar o estado de sítio, fechará o Congresso Nacional e rapidamente o seu jurista, né, o seu ministro da Justiça, o Francisco Campos, irá elaborar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, também conhecida como a Constituição da Polaca, porque nessa Constituição é visível que houve um embasamento na Constituição da Polônia e da Itália, ambas de cunho fascista. Por mais que a Constituição fosse fascista e por mais que o governo de Getúlio Vargas ditatorial tivesse alguns conceitos ali fascistas, nós não podemos classificá-lo como um governo fascista. Por quê, pessoal? Porque para ser caracterizado como um governo fascista, era necessário um partido político ao qual Getúlio Vargas não era vinculado. Então o Estado era Getúlio Vargas. E aí nós não temos um governo de cunho fascista, ok? Dentro dessa Constituição, Getúlio Vargas irá decretar, portanto, o estado de emergência, onde ele governará com plenos poderes, e volta novamente a nomear interventores para os estados. Esses interventores que serão indicados como governadores dentro dos estados. Ok? Vamos lá, próximo ponto, pessoal. Coloquei aqui um pouquinho dessa Constituição para vocês entenderem. Essa Constituição, ela tornava, portanto, o Congresso indireto, onde ele nunca era convocado, e era uma Constituição de caráter autoritária, antiliberal e, logicamente, acusava o Congresso anterior de lento, de fraco, e o país precisava de um executivo rápido, um executivo forte, um executivo rápido em suas decisões, ok? Getúlio Vargas, por muito tempo, ele foi ali próximo aos integralistas, tá? Mas aí quando inicia o Estado Novo, esses integralistas eles acabam se desiludindo com Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas não os dá atenção, inclusive não dá nenhum cargo político para os integralistas que estavam concorrendo às eleições.
Com isso, eles ficam totalmente insatisfeitos com o governo Vargas e promovem, dia 11 de 5 de 38, um atentado pretendendo tomar aqui a Guanabara, né? Eles pretendiam tomar o Palácio da Guanabara. Esse atentado contra Vargas ele foi um atentado fracassado, que levou ao exílio de Plínio Salgado e ao fim do integralismo. Bom, ao falar desse Estado Novo, lógico que nós precisamos agora exaltar o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pelo enaltecimento da imagem de Vargas. Então Vargas a todo momento era enaltecido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, como aquele que deu direito de voto às mulheres, aquele que deu os direitos trabalhistas concedeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores, aquele que se exercitava e cultivava os exercícios físicos para a educação do corpo, inclusive eram tirado fotos, né? Nós temos várias imagens enaltecendo. Entre elas, coloquei aqui uma para vocês, uma das cartilhas de educação que colocava o Vargas como sendo aquele que conduziria os jovens brasileiros aos bons modos e à moral cívica, né? Aquele que era responsável por conduzir o país. Vargas também foi responsável por criar o DASP, que é o Departamento de Administração e Serviços Públicos. É aqui que nós teremos o início da carreira pública, onde serão contratadas pessoas com qualificações e não mais por indicações. Também será responsável pela criação do Hora do Brasil, que hoje é conhecido como Voz do Brasil, momento em que Vargas falava ali com o cidadão brasileiro. Esse momento também ficou conhecido como Fala que eu te escuto ou Fala sozinho, porque muitos deixavam o rádio ligado e iam fazer outras coisas nesse período. É também de criação de Vargas o Ministério da Educação e também a criação do Dia do Trabalho. Inclusive, dia 1º de maio, Vargas tradicionalmente ele costumava discursar para os trabalhadores, exaltando o salário mínimo, exaltando as horas trabalhadas, exaltando as leis que posteriormente serão consolidadas pela CLT, né? Essas leis que serão colocadas ali na consolidação das leis trabalhistas. Mas Vargas, tradicionalmente, no dia 1º de maio, ele sai para falar com os trabalhadores. E ali os trabalhadores começam a exaltar Getúlio Vargas como sendo o pai dos pobres. Vejam a imagem do mito sendo construída, pessoal, tanto pelas suas criações, pelo seu governo, né, pela sua forma política de conduzir o país, por conduzir a economia do país e até mesmo pela sua imagem sendo exaltada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. É também de Vargas uma mudança na concepção em relação aos movimentos dos trabalhadores, né? Vargas, diferentemente de Washington Luiz, que dizia que questão social era caso de polícia, Getúlio Vargas vai falar que questão social era caso de política. Vargas também vai criar a polícia política, que tinha à frente o Filinto Müller, que era o principal responsável pela perseguição e repressão aos opositores do governo Vargas. E aí nós teremos alguns artistas sendo perseguidos, né, como Graciliano Ramos, o Jorge Amado, Monteiro Lobato, Mário Lago, Caio Prado Júnior, entre outros, ok? Aqui também temos, fazendo parte nesse primeiro momento da Secretaria de Cultura de Getúlio Vargas, nós teremos o Oscar Niemeyer. Bom, o Estado Novo e a guerra, né? Então nós vamos ter aí a guerra eclodindo lá na Europa. Em 1939 nós teremos a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que irá se findar em 1935. E Getúlio Vargas ele vai aproveitar esse momento para conseguir
para conseguir arrecadar dinheiro e assim fomentar a construção da nossa indústria de base. Em 1941 nós vamos ter uma aliança de Getúlio Vargas com a aliança, né, com o grupo dos Estados Unidos para fornecer minério de ferro e borracha. Por processos da vida com essa aliança, desse acordo do Brasil com a aliança, os alemães decidem afundar 5 navios brasileiros em 1942. E aí, nesse mesmo ano, o Brasil envia para a Itália, com a nossa FEB, né, a nossa FEB e a nossa FAB, nós teremos sendo enviados para a Itália 25 mil soldados para combater os fascistas italianos. Na questão da política e da economia, é importante ressaltar que Vargas não deixará o café de lado. Lembra que eu falei para vocês sobre a criação do órgão responsável pela valorização do café, né, que é o Conselho Nacional do Café, mas ele vai estimular a produção de outras culturas no Brasil. Então nós vamos ter o estímulo à produção de algodão, de frutas tropicais, de cana, de óleos vegetais, e também irá estimular a industrialização do Brasil, a industrialização no país, com uma política intervencionista, onde nós teremos o aumento da produção nacional em substituição aos importados, e a criação das indústrias de base. Entre elas, nós temos a Companhia da Vale do Rio Doce sendo criada, e também a Siderurgia Nacional e o início da construção da hidrelétrica de São Francisco, pessoal. Bom, falando sobre o populismo, lembrando que esse populismo é a forma como o Vargas ele vai se tornar aí mais próximo aos grupos, né? Falando inclusive a linguagem desses grupos e fazendo com que esses grupos de fato eles sejam atendidos em suas necessidades. Então Vargas ele não simplesmente irá fazer promessas, ele irá realizar alguns atos que irão mudar a vida desses trabalhadores. E olha aí o mito Getúlio Vargas crescendo cada vez mais. Nós teremos em 1931 a criação da lei da sindicalização, em 1939 a criação da justiça do trabalho, em 40 nós vamos ter o decreto de lei que cria o salário mínimo. E aí Vargas vai sair todo dia 1º de maio exaltando essas suas criações, né, falando que os trabalhadores é quem estavam ganhando, e ao mesmo tempo ele também vai beneficiar os empresários, tá? Então ele vai ser o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Em 1941 é criado o imposto sindical, e aí nós temos a aparição do pelego, tá? Logo em seguida nós vamos ter a Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que será copiada por Vargas em 1943 na consolidação das leis trabalhistas. Então todas as leis trabalhistas que inclusive proibiam o trabalho insalubre de forma exploratória, né? O número de horas trabalhadas, tudo isso vai ser colocado nas leis trabalhistas. É a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. O mito Getúlio Vargas cresce e muito no Brasil. Esse populismo é crescente, tá? Bom, e aí, turminha, chegamos na parte final do governo Vargas, que é o momento em que nós teremos o surgimento do queremismo. Por quê? Getúlio Vargas deveria dar sequência às eleições eleitorais, mesmo porque existia uma forte pressão interna, onde o governo Vargas era muito ligado ou assemelhado, podemos dizer assim, aos governos fascistas. E não tinha como sustentar um governo fascista que perseguia outro governo fascista, né? Lembrando que Vargas não é fascista, mas ele se assemelhava muito. Então nós vamos ter uma pressão por parte dos grupos internos. Nós teremos aqui
pressão por parte dos trabalhadores, nós teremos pressão por parte dos operários, pressão por parte do movimento da imprensa, né, entre outros. E assim Getúlio Vargas dá abertura a uma nova eleição. Ele dá abertura para a formação de partidos políticos. Assim surgem os partidos políticos, a UDN, que era o partido de direita, o PTB, que foi criado por Getúlio Vargas, o PDS, que é o Partido Social Democrático, também aí uma linha mais pró-Getúlio Vargas, o PSP, que é o Partido Social Progressista, e o PCB é colocado na ilegalidade aqui no final. Em 1945 seriam as eleições, mas Getúlio Vargas, pelos bastidores, ele estava tramando junto com Luiz Carlos Prestes a continuidade no poder. Por que Getúlio Vargas, por que Luiz Carlos Prestes passa a apoiar Getúlio Vargas, que inclusive o prendeu, mandou a sua mulher para o campo de concentração na Polônia? Por que Luiz Carlos fez isso, pessoal? Aqui tem uma figura interessante. Luiz Carlos, inclusive, já deu essa entrevista para o Jô lá na época da ditadura, né? E ele falava que o país ele estava acima de qualquer pretensão individual. Dessa forma, o Luiz Carlos Prestes acreditava que antes Getúlio Vargas, que era um nacionalista à frente do controle do país, do que o Eurico Gaspar Dutra ou os outros que eram pessoas mais ligadas a uma política mais liberal e mais aos Estados Unidos. E assim nós teremos, portanto, esse queremismo sendo apoiado por membros do PCB, inclusive por Luiz Carlos Prestes. Getúlio Vargas vai lançar para o Congresso Nacional apoiar a lei antitruste, né? E aí os oponentes e o Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que estavam à frente do exército brasileiro, observando que Getúlio Vargas pretendia dar um golpe novamente no Estado, eles decidem invadir o Palácio do Catete e dar sequência às eleições para que esse poder fosse entregue ao novo vitorioso. Lembrando também vocês aqui uma coisa interessante, que Getúlio Vargas nessas eleições ele concorreu como senador pelo Rio Grande do Sul e também pelo estado de São Paulo, e acabou vencendo nos dois estados e assumiu a cadeira de senador dentro do governo de Eurico Gaspar Dutra. Assim, turminha, terminamos o nosso governo Vargas, tá? Esse mito que foi criado em cima desse homem que acabou mudando toda a trajetória da política nacional e toda a nossa economia, né? E adentraremos no próximo capítulo a República Liberal Populista. Um beijão para vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.